O conto dessa semana, acho que todos os exercícios eram sobre Union Find, certo? Né? Sobre o disjoint set. Então vamos começar falando sobre eles. No exercício A, bom, a gente fala que a gente tem aqui N cidadãos, né? Um certo país, certa cidade. E a gente recebe alguns pares de pessoas que eles dizem que são amigos. E seguindo, né, o velho ditado, os amigos dos meus amigos são meus amigos também. Então, dessa forma, né, se uma pessoa A e B são amigas e B e C são amigas entre si, então A e C, né, também são amigas. Ah, então tem essa ideia, né, do ditado da transitividade, talvez. E a gente quer contar quantas pessoas tem no maior grupo de amigos, certo? Então a gente vai receber ah, essas pessoas, esses pares, né, que a gente sabe que são amigos, e a gente quer, pela transitividade, a gente quer saber qual que é o maior grupo de amigos no final das contas, certo? Esse é um problema bem direto quando a gente usa de joint set, certo? Basicamente, quando duas pessoas são amigas, a gente vai fazer o merge entre os conjuntos dela, o conjunto de amigos, certo? E no final a gente vai consultar todos os conjuntos e ver qual que é o maior e retornar o tamanho dele, certo? Então, esse é bem direto quando a gente está usando de joint set. Então, aqui na implementação é bem simples, certo? É o que a gente já viu nas aulas, não tem nenhuma alteração. Então, a gente tem o vetor P, que é o vetor dos pais, o vetor de tamanho, né, a função de inicializar, o find, o merge, sem nenhuma mudança. E a gente vai ler cada par de pessoas, faço o merge entre os conjuntos. Aqui eu estou usando zero indexado, né, não tem problema, muitas vezes a gente faz no indexado mesmo, não precisaria disso. E no final eu percorro todo o meu vetor de tamanho e vejo qual que é o grupo de maior tamanho. E aí no final eu simplesmente imprimo isso, né, esse maxF aqui. O exercício B, né, o Galaxy Bounding aqui, ah, ele fala que a gente tem estrelas no céu, certo? Né? E a gente está definindo as constelações, entre aspas, baseado na distância entre as estrelas. Então, a gente recebe uma distância d aqui como referência. E quando duas estrelas estão a distância menor do que d, ou menor ou igual, não lembro agora, a gente diz que elas fazem parte da mesma constelação, do mesmo grupo, certo? E aí, dado o conjunto de estrelas e dado essa distância d, a gente quer saber qual que é o número de constelações, né, no céu. Então, a gente tem as coordenadas de cada estrela, esse limiar que vai definir a distância máxima entre duas estrelas de uma mesma constelação, e a gente quer determinar quantas constelações há no céu, certo? Novamente, a gente pode usar disjoint set para modelar esse problema. Então, o que que a gente vai fazer? Ah, Dado duas estrelas, se elas tiverem uma distância menor ou igual a d, a gente vai unir elas no mesmo conjunto, certo? E a gente vai fazer isso analisando todos os pares de estrela. Não são muitas estrelas, acho que o n aqui é até 1000, então um algoritmo n quadrado aqui não tem tanto problema, certo? Então, dado uma estrela, a gente olha para todos que a gente já leu e aquelas que têm distância menor que d, a gente faz o merge. E no final a gente olha para quantos conjuntos diferentes a gente formou, certo? Né? Quantos conjuntos disjuntos a gente tem. Então vamos olhar para a implementação rapidinho. Na parte da Union Find em si, né, do joint set, não muda nada. Ah, Aqui eu estou usando, né, fiz a função dist aqui, né, nem precisaria exatamente, poderia usar alguma coisa pronta. Estou usando, né, ao quadrado porque a distância em si não me importa, certo? Só me importa se está dentro do limiar ou não. Então, se a gente puder evitar trabalhar com raiz, né, que vai ter mais ponto flutuante, então, o que a gente puder evitar, tomar cuidado com isso é melhor, certo? Vocês vão começar a perceber, conforme tiver mais exercícios usando float, né, usando double, que às vezes é meio chatinho trabalhar com isso, né, por causa de problemas de arredondamento e tudo. Então, o que a gente puder simplificar é melhor. E aí, na função main, eu tenho o meu vetor de pontos, né, são as estrelas que eu vou receber. Eu recebo o valor d, certo? Eu recebo aqui, né, a quantidade de estrelas e o valor d. Ah, o d aqui eu estou multiplicando, né, por ele mesmo, justamente vou trabalhar com a distância ao quadrado, para ficar mais fácil. E aí eu vou lendo cada par de ponto. Para cada ponto novo que eu leio, né, para cada estrela nova, eu olho para todas as estrelas anteriores e vejo se a distância da estrela atual à estrela anterior, né, alguma estrela que eu já li, for menor ou igual a d,
e elas ainda não estão no mesmo conjunto, porque elas já podem estar ligadas indiretamente, eu faço o merge entre elas. E diminuo a minha resposta. Minha resposta aqui, ela começa com n. Então, assim como cada estrela está num conjunto separado a princípio eu tenho n conjuntos de juntos. Sempre que eu faço um merge efetivo, certo? Aqui eu não estou fazendo merges inúteis, né? Então, eu estou vendo se eles já não estão ah, no mesmo conjunto. Se eles não tiverem, eu faço o merge e diminuo o número de conjuntos de juntos, né? Já que eu juntei dois, então tem um conjunto de junto a menos. E aí, no final, depois de todo esse processo, eu simplesmente imprimo a quantidade de constelações que eu tenho no meu céu. O da troca de livros, né, o problema C, ele fala que a gente tem N crianças, certo? E cada criança está com um livro. E no final do dia, essa criança vai passar o livro que ela está no momento para outra criança. E é sempre a mesma, né? A gente tem isso anotado em um vetor. Né? Em cada dia, a iésima criança dá o seu livro para p-iésima criança, né? Que tem marcada nesse vetor P. Ah, e aí é garantido que os valores, né, desse vetor P é sempre uma permutação, né? Vai de 1 até n. Então, não vai repetir criança, nem nada do tipo. Nós estão N crianças, cada uma das crianças vai aparecer pelo menos uma vez nesse vetor P. E a sequência não muda de um dia para o outro, ela é sempre fixa. E aí ele dá um exemplo aqui, né, para N crianças, um certo vetor P, e aí ele simula alguns exemplos. E o que a gente quer saber é para qualquer criança, né, a gente vai ter que imprimir para todas, inclusive, se bem me lembro, isso para todos. A gente quer saber quantos dias demora para o livro voltar para ela, certo? Esse aqui talvez seja mais fácil de desenhar. Tem 6 crianças, certo? Então, né, n igual a 6. E a gente tem o vetor p, que é igual a 4, 6, 3, 5, 2, certo? Bom, o que ele está dizendo aqui, né? Então vamos fazer, né? A gente vai ser o tema do nosso aula de hoje. Vamos tentar representar isso em um grafo. Vamos ver se isso fica. Bom, então vamos começar. Criança 1, eu acho que é o indexado que ele considera, sim. Então, a criança 1, no final do dia, ela empresta, né? Ela entrega o livro dela para a criança 4, certo? A criança 4, por sua vez, ela entrega para a criança 3, certo? Se eu errar, vocês me avisem, tá? Para a criança 3, a criança 3 entrega de volta para 1, certo? Então aqui a gente já fechou um ciclo. Vamos olhar para quem falta, né? A criança 2, ela entrega para a criança 6. A criança 6 é a última, né? Entrega para a criança 2, já fechou um ciclo. Uma criança que faltou é a 5 e a 5 entrega para ela mesma, certo? Então a 5 entrega para ela mesma. Não tem problema, ele fala que isso pode acontecer. Veja, o que a gente tem como garantia é que já que é uma permutação aqui, então a gente sabe que toda criança aparece exatamente uma vez, a gente sabe que a gente vai ter situações de ciclo como essas aqui, certo? Não necessariamente um ciclo grande que coloque todas as crianças, mas né, a gente pode ter ciclos de juntos, ok? Então aqui né, entre as crianças 1, 4 e 3, entre 2 e 6 e entre 5. Entre né, o 5 só com ele mesmo, tudo bem? E como a gente pode resolver isso? Aqui eu estou modelando como grafo, mas a gente não precisa pensar dessa forma, certo? Como esse problema é a versão easy dele, né? Ele tem a versão easy e a versão hard, que muda simplesmente a restrição, né? O número de crianças e coisa do tipo. Ele poderia ser resolvido até por força bruta, eu acho. Então você pode simular esse processo e ver quanto tempo demora para o livro voltar para a criança, não tem problema. Mas a gente pode pensar numa solução com disjoint set que resolveria inclusive o caso mais difícil, certo? Eu deixei o mais fácil para vocês ficarem mais livres para pensar na solução que quiserem, mas a melhor solução é utilizando disjoint set. Por quê? Veja, a gente tem ciclos de juntos. Se a gente juntar essas crianças em um único conjunto, a gente vai perder a relação de quem entrega para quem. Mas não importa, porque veja, basta eu saber o tamanho desse ciclo. Porque se eu sou a criança 1, por exemplo, eu quero saber quantos dias demora para voltar para ela. Bom, no primeiro dia, ela vai emprestar o livro para a criança 4. No segundo dia, a criança 4 vai emprestar para a criança 3. E no terceiro dia, a criança 3 devolve para 1. Então, veja, né? Demorou 3 dias para voltar para a criança 1.
e esse é exatamente o tamanho do conjunto. O tamanho do conjunto é o tempo que demora para voltar para ela. Porque não importa a ordem que ele está passando, mas eu sei que ele vai passar por todo esse ciclo para então voltar para a criança. E eu tenho a garantia disso, né, porque aqui é uma permutação, então eu não vou ter situações ah, mais difíceis que essa, né? Eu não vou ter um grafo mais complexo. São sempre ciclos simples assim, né? Uma criança pode entregar o livro só para outra, e aí no final ele vai acabar voltando para ela. O tamanho desse ciclo é o tempo que vai demorar para voltar para ela. Olhando rapidamente para o código desse. Então, novamente, não muda nada aqui no nosso disjoint set, certo? O que a gente vai fazer é, quando a gente forma, a gente vai lendo as crianças, eu faço o merge entre a criança e a criança para que ela entregue o livro. Eu sei que elas fazem parte do mesmo ciclo, certo? Afinal, a criança I entrega para a criança PI, certo? Né? A PIésima criança. E no final, como eu tenho que mostrar para cada criança quanto tempo demoraria para o livro voltar para ela, eu simplesmente imprimo para cada criança, né? Para cada subconjunto, disjunto, eu imprimo o tamanho daquele conjunto, ok? E basicamente é isso. O exercício D, certo? Eu acho que ele já era um pouquinho mais interessante, mas a ideia dele estende um pouco o que a gente já fez no exercício do OR, certo? Na semana passada que eu apresentei em aula. Então ele parte de uma ideia muito parecida. Na verdade, a gente vai ver que vários problemas que usam de joint set são parecidos em algum sentido, mas aqui ele estende um pouco. Bom, o que que ele fala? A gente tem três tipos de animais, os animais A, B e C, e o animal do tipo A pode comer os animais do tipo B. Animais do tipo B comem animais do tipo C e do tipo C come animal do tipo A, né? Então é uma cadeia cíclica aqui, né? No final, a presa do B come o predador do B, certo? Então tem algo nesse sentido. Bom, e a gente tem N animais, né, numerados de 1 a N, e cada um deles é de um desses três tipos, né? A, B ou C. E a gente recebe algumas informações sobre esses animais. Essas informações estão em duas formas, né? A gente pode receber um XY, que indica que o animal do tipo X pode comer animal do tipo. Né, é o mesmo animal do tipo Y, aliás, perdão. Então, animal do tipo X é o mesmo do Y, eles são o mesmo tipo. Ou 2XY, que diz aqui sim que o X pode comer o Y. O animal X pode comer o animal Y. Ok. E ele também diz que algumas dessas informações podem ser verdadeiras ou falsas. E uma informação é falsa se ela satisfaz uma das características abaixo, né? Do contrário, ela é verdadeira. Que é o caso em que você recebe uma informação que contradiz o que já veio. E aí ele deixa isso mais claro, né? É o caso que x ou y é maior do que n, então aqui não tem nem consistência, né? A gente tem n animais, a gente pode receber um valor maior do que n. A gente recebe a informação de que x pode comer ele mesmo, essa é uma informação falsa. Ou, né, como eu disse, essa informação, essa peça de informação, esse pedaço de informação contradiz, né, está em conflito com as informações que vieram antes. Ok? Beleza, então como que a gente resolve esse problema? Primeiro, essa ideia de saber exatamente qual que é o animal do tipo A, qual que é do tipo B, qual que é do tipo C, não nos interessa muito, certo? Porque é cíclico, então o que a gente chama de A, B ou C não faz diferença, né? No final ele não fala que a gente tem que falar qual é do tipo A, qual é do tipo B ou qual do tipo C, ele só quer saber quantas informações são falsas, é só isso que ele quer saber. Então, o que a gente está mais preocupado é com essa relação de animais que são da mesma espécie, de um certo animal qualquer, né? Quais são do mesmo tipo que ele, quais são os predadores que podem comer ele e quais são as presas que ele pode comer. É isso que a gente está preocupado. Pensando, né, trabalhando com o disjoint set, o que a gente vai fazer é, assim como no OR a gente tinha para cada elemento dois conjuntos, né? O conjunto dos amigos e o conjunto dos inimigos, aqui a gente vai estender um pouco essa ideia, a gente vai ter três conjuntos. O conjunto dos animais do mesmo tipo que ele, o conjunto dos predadores e o conjunto das presas, certo? Então, parecido com o que a gente fez lá, aqui eu criei um vetor, aqui com três vezes o tamanho que seria necessário, em que a primeira metade, o primeiro terço vai ser os animais da mesma espécie, o segundo, acho que os predadores. Eu estou no. Veja isso errado, perdão. Ah, o segundo das presas e o terceiro terço vai ser dos predadores, certo? Então, muda pouco a implementação, parece bastante com o do OR. Então, no primeiro terço, eu inicio os conjuntos com o elemento apontando para ele mesmo, afinal ele é do mesmo tipo que ele, então tem tamanho 1.
E os outros eu começo apontando aqui para o -1 para indicar que a princípio não tem elemento, certo? Não faz sentido eu colocar o próprio elemento i naquele conjunto, certo? Né? A pessoa é presa dela mesma, o predador dela mesma, isso não faz sentido. E o tamanho é zero. Veja que o disjoint set ele é bastante abstrato, certo? Então, a princípio, pode ser difícil a gente se acostumar com isso. Quando a gente se acostuma, a gente começa a resolver os problemas com até uma certa facilidade, justamente por esse nível de abstração, certo? É quase que traduzir do português por código de forma muito direta. Mas até a gente se acostumar com isso pode ser um pouco chato. O find, praticamente a mesma coisa, assim como no OR a gente só tem que adicionar essa questão de que a raiz pode não estar apontando para ela mesma, né? Ela pode estar apontando para o -1. Então a gente tem essa condição a mais aqui. O resto é a mesma coisa. E tem as minhas funções auxiliares aqui, né? Presa e predador, que simplesmente me retorna qual o conjunto que identifica as presas de x e qual o conjunto que identifica os predadores de x. Então, da parte do disjoint set é isso. Agora eu vou usar essas funções, né, que eu criei. Então, veja, eu vou ler os pedaços de informação, certo? E aí eu vou vendo qual operação que está sendo feita e eu vou fazendo os testes que ele está pedindo. Né, primeiro eu vejo se o x ou se o y é maior do que n, ele fala que isso pode acontecer. Se for, eu incremento a quantidade de pistas falsas e pulo para a próxima iteração. Agora, se a operação que quero fazer é a operação 1, que indica que os animais x e y são do mesmo tipo, primeiro eu vejo se isso não contradiz algo que já foi informado, que seria dizer que, por exemplo, se x faz parte do conjunto das presas de y, então eles não podem ser do mesmo tipo. Ou se x é predador de y, faz parte do conjunto dos predadores de y, se é o mesmo conjunto, então essa informação é falsa. Não tem como eles serem iguais, porque eu já estabeleci que um é predador do outro. Não sei qual, mas um deles. Caso contrário, se isso não aconteceu, aí vou fazer o merge entre x e y, para dizer que eles são da mesma espécie. Não só isso, se eles são do mesmo tipo, então os predadores de x também são predadores de y e vice-versa. Então eu faço o merge disso também. E as presas de x também são presas de y, faço o merge entre esses conjuntos também. E se eu receber a operação 2, que indica que o animal do tipo x pode comer o animal do tipo y, primeiro eu vejo se isso não é contraditório, né? Se isso não contradiz uma informação passada, que seria o caso de x ser igual a y, ou deles estarem no mesmo subconjunto. Esse primeiro teste aqui é até desnecessário, é só, né, para manter o que ele pede, mas só testar se eles estão no mesmo subconjunto já resolveria isso. Ou também pode acontecer do x ser presa de y. A gente está dizendo que x pode comer y, mas se x já for presa de y, então isso não pode acontecer. Qualquer um desses casos, essa é uma informação falsa, uma pista falsa. Caso contrário, né, caso não seja contraditório, então eu vou fazer os merges. Se o x pode comer y, então o y vai entrar no conjunto das presas de x. Então eu faço um merge entre presas de x e y. O x se torna predador de y, faço um merge entre x e predador de y. E, lembrando daquele caráter cíclico do problema, as presas de y se tornam predadores de x, certo? Né, se o x come o y come um outro animal qualquer, esse outro animal qualquer pode comer o x. Então, as presas de y se tornam predador de x. No final, depois de receber todas as pistas, eu imprimo quantas delas são falsas. Vou pular para o F, depois a gente volta no E, até porque o E a gente já comentou semana passada, só vou relembrar rapidinho. Bom, o F também, esse aqui já era, acho que esses últimos são os mais difíceis, né? Aqui a gente recebe uma string S, contendo letras, né, maiúsculas, e a gente tem Q carries, né, Q consultas. E cada carry pode ser de dois tipos. A primeira, que é o 1, a gente quer achar o maior segmento BE em que o I esteja no meio dele, tal que seja uma substring que contenha apenas a letra SI, certo? A gente recebe uma posição SI e quer saber se tem qual é a substring máxima em torno dela que contém caracteres apenas igual a SI, né? O caractere da posição I. E a segunda operação que a gente pode fazer, né, que é o 2i, é trocar o caractere no índice i pelo caractere pela cerquilha, certo? Para todas as carries, né, SI não vai conter o caractere cerquilha anteriormente. A gente não precisa se preocupar com isso. E aí a gente quer fazer essas consultas, certo? Quer fazer isso funcionar. Deixa eu voltar aqui no desenho.
Fica mais fácil nesse caso também. Então vamos pegar um exemplo qualquer, né? Eu não gosto muito desses exemplos que ele dá aqui. Vamos imaginar que a gente tem a string A, pegar parecido com ele, BB, vou aumentar aqui no C. Tudo bem? Veja, a gente tem um certo problema aí, mas vamos ignorar ele por enquanto. Mas vamos tentar pensar se a gente fosse trabalhar com o disjoint set. E depois a gente faz a adaptação necessária para isso funcionar. O que a gente poderia fazer é avaliar para cada posição se ela é igual à anterior, por exemplo, né, se a gente vai percorrendo dessa forma. E se ela for igual à anterior, a gente faz um merge. E aí depois, olhando para o tamanho dos subconjuntos, a gente sabe qual que é a maior substring que contém aquela posição que, que seja tudo com o mesmo caractere, certo? Né? Então aqui, por exemplo, ah, a gente vai unir isso daqui num mesmo conjunto de junto, isso aqui vai estar no mesmo conjunto de junto e isso aqui também. É simplesmente fazendo os merges olhando para o caractere anterior. Então a gente sabe, né, que aqui tem tamanho 2, aqui tem tamanho 3, aqui tem tamanho 5. E para qualquer posição que a gente consultar, né, ver o tamanho do conjunto do líder, né? A gente faz o find para encontrar o líder e ver o tamanho desse conjunto, a gente consegue obter essa informação. E isso seria fácil se fosse só isso. Qual que é o problema? É que outra operação que eu posso fazer é quebrar, né, essa sequência, porque eu posso, por exemplo, pegar essa posição e colocar uma cerquilha, ok? E aí eu vou estar dividindo esse conjunto, né? Eu tinha tamanho 5, agora eu tenho um conjunto aqui de tamanho 2 e outro de tamanho 2, né? Então, eu fiz uma cisão no meu conjunto. E a gente não aprendeu a fazer isso. A gente fez merge, faz, então a gente junta e verifica em qual conjunto ele pertence. A gente não sabe separar conjunto. O que que a gente pode fazer? Qual que vai ser a nossa estratégia nesse caso? E ela é interessante porque ela vai ser usada em muitos outros exercícios, certo? É processar toda a entrada na ordem contrária. Por quê? Por exemplo, então imagine que eu tinha inicialmente essa string, certo? Deixa eu apagar aqui. Vamos imaginar que a gente tem algumas operações aí que façam, né, que troquem um caractere pela cerquilha. Então, vamos dizer que em um primeiro momento ele troca justamente aquele C que eu troquei. Então, vai ficar nessa configuração, certo? Outro momento ele troca aqui, por exemplo. Vou pegar só dois casos, né, para a gente não demorar muito. Tudo bem? Agora vamos pensar que a gente estivesse processando esse problema de trás para frente. Então a gente tem essa situação. A gente pode fazer aquela estratégia que eu falei, percorre essa string e vê, conforme, né, se ele for o caractere, se o caractere atual for igual ao anterior, eu faço o merge dos conjuntos. Então no final eu vou ter esse conjunto, esse conjunto, esse conjunto e esse conjunto. E aí se eu fizer qualquer operação aqui para saber o tamanho do conjunto, eu consigo fazer, certo? Né? Todos aqui têm tamanho 2. Eu não lembro se ele pergunta se a cerquilha pode fazer parte de um conjunto de cerquilhas, eu acho que não, mas se for, não muda muita coisa, certo? Ok, e agora, né, que eu estou pensando de trás para frente, quando eu passo daqui para cá, na verdade o que eu estou fazendo é trocar a cerquilha pelo B, ok? E aí o que pode acontecer é não mais separar conjuntos, e sim unir. E unir a gente sabe fazer. Então, quando eu coloco o B no lugar da cerquilha, eu olho para o caractere anterior. Se for igual, eu faço o merge. Então, eu tinha esse conjunto e esse, certo? Separado. Quando eu olhei que é igual, eu vou juntar eles em um só. Olho para o caractere da frente, se for igual, eu junto. No caso não é, não vou juntar. Então agora eu estou com essa situação, certo? Então eu já juntei dois conjuntos. Da mesma forma, quando eu voltar desse passo para cá, eu vou trocar a cerquilha pelo C, certo? Então eu tinha esse conjunto aqui antes e esse depois. Olho para o caractere anterior que eu acabei de trocar, é igual? É, então faço um merge. Agora eles fazem parte do mesmo conjunto. Olho para o caractere posterior, é igual? É, então agora eles fazem parte do mesmo conjunto. Então agora eu tenho aquela situação inicial. Então veja, como eu tinha um problema que eu tinha que separar conjuntos e eu não sei fazer isso, eu posso processar a entrada de trás para frente, e aí quando eu estava separando, na verdade, eu vou estar juntando agora, e vai dar certo do mesmo jeito. A única coisa é que na hora que for dar a resposta, eu tenho que dar de trás para frente também, certo? Na parte da join set, aqui eu acho que não mexeu nada mesmo, né? Tá a implementação padrão. E aí na implementação, a gente tem as nossas consultas, certo?
Tenho a quantidade de casos de teste aqui, T, e eu tenho o meu vetor aqui de carries, que ela armazena um pair, certo? Isso aqui pode variar de implementação, certo? Foi a forma que eu achei de armazenar a entrada para depois processar de trás para frente. Então, cada pair aqui vai ser as carries, certo? Vai armazenar as carries. E eu tenho um vetor de resposta, que depois vai armazenar a resposta e também imprimir de trás para frente. Então, veja, primeiro eu leio todas as operações sem fazê-las, certo? Porque eu estou lendo na ordem real, né, que não é a ordem que eu quero executar. Então, sempre que eu leio uma operação, se ela for do tipo 2, que é quando eu troco pela cerquilha, eu coloco no vetor o meu par, né, x, que é a posição, e sx, que é a letra que estava naquela posição, que depois eu vou ter que voltar, e troco aquela posição pela cerquilha. Eu vou, né, já alterando a minha string para ela ficar naquela configuração final. Caso contrário, caso fosse operação 1, aí na minha query eu coloco só a posição x e o caractere eu coloco algum caractere qualquer, né? Só para indicar que é uma consulta, não é uma alteração, né? Na verdade, eu quero saber qual que é o tamanho da maior substring que contém o x, que seja o mesmo caractere, certo? Então aqui é só uma consulta, aqui é uma operação. Li esse vetor. Agora eu vou processar ele. Primeiro, eu vou processar a minha string para iniciar os conjuntos, certo? Então, a cerquilha de fato não pode fazer parte de nenhum subconjunto, certo? Então, quando eu tenho uma cerquilha, eu pulo ela. Quando eu tenho um caractere, eu olho se ele não é igual ao anterior. Se ele for igual ao anterior, eu faço merge nos dois conjuntos. Então, eu fico com a configuração inicial dos meus conjuntos, que são as minhas substrings com o mesmo caractere. E agora sim, eu percorro as minhas carries, né, de trás para frente. Se for consulta, eu simplesmente na verdade, se não for consulta, né, se for diferente do hífen aqui, eu vou trocar o sx, né, o caractere da posição x, pelo caractere que estava antes, que eu salvei essa informação no meu vetor. E aí eu tento fazer os merges, né? Se a posição anterior existe e ela é igual ao caractere atual, faço o merge com ela. Se a posição posterior existe e é igual ao caractere atual, faço o merge com ela. Pronto. E caso fosse uma consulta, aí eu simplesmente ah, não imprimo, né? Na verdade, eu salvo no meu vetor de resposta o tamanho do conjunto x, certo? O tamanho do conjunto x. Cuidado para não colocar o próprio x aqui, porque eu preciso do líder dele, né? Quem representa o conjunto é o líder do x. Então, eu tenho que usar o find. No final, aí sim, para mostrar as respostas, eu percorro o meu vetor de resposta de trás para frente e só vou imprimir. O exercício E a gente já comentou semana passada, certo? Né, a gente tem as cidades, uma estrada é construída entre elas no dia I se o maior divisor comum entre as cidades for igual a m menos i mais 1. E a gente quer saber nas consultas, né, para duas cidades quaisquer, qual foi o primeiro dia em que elas se conectaram direta ou indiretamente, ok? E a ideia é o que a gente já comentou semana passada, vou só mostrar o código também rapidamente. Na Adjoint Set, aqui a gente tem que usar persistência parcial, certo? Então, é aquela última implementação que a gente viu, mas fora isso não muda muita coisa. A não ser que aqui eu não vou incrementar o tempo automaticamente, porque o tempo faz parte do meu problema, certo? Tem o dia específico em que a estrada é construída. Então, essa informação do tempo eu vou guardar justamente isso. Então, não vou só sair incrementando o tempo. A função GCD, a gente não trabalhou com isso ainda, mas eu acho que eu acabo nem usando ela. Eu acho que isso aqui sobrou na implementação. Nem uso. O find_t já comento. Mas basicamente o nosso primeiro passo é montar os nossos conjuntos de juntos. Ok? A gente precisa olhar para cada dia. Né? Eu quero percorrer, iterar pelos dias, começando do dia 1 até o dia m, que é o último dia, e ver quais estradas são construídas naquele dia, certo? Aqui eu estou colocando duas variáveis, né, a tempo, que é justamente o meu dia, e a variável i, eu estou armazenando aquele valor do GCD, certo? Opa. O GCD é m menos i mais 1. Então, conforme aumenta os dias, esse valor que tem que ser o do GCD, ele vai diminuindo, ok? Então, para simplificar, eu já fiz uma variável também aqui, começando em m, e a cada iteração ela decrementa uma unidade, ok? E aí, para simplificar, né, o que eu penso é as cidades que vão ser, as estradas que vão ser construídas nesse dia, é todos os múltiplos de i, sendo isso e GCD que eu quero. Por quê? Bom, vamos desenhar rapidinho de novo aqui. Vamos imaginar que a gente está em um dia em que, ah, em que o GCD que eu quero seja 10, por exemplo, certo? Ok?
Então, nesse caso, a gente sabe, né, que, por exemplo, vai ser construídas estradas entre 10 e 20, por exemplo, né, que o maior divisor comum deles é 10, entre 10 e 40, né, pulei aqui o 30, ok? Então, esses são caras que têm o maior divisor comum como sendo o 10, certo? E eu vou fazendo o merge entre todos esses valores, ok? Bom, e aí, né, de repente poderia me preocupar lá na frente, por exemplo, né, nesse momento não é construída uma estrada entre 20 e 40, certo? Né, o maior divisor comum entre eles é o 20. Mas não tem problema, lembra? A gente quer saber o primeiro dia em que há uma conexão direta ou indireta entre as cidades. Então veja, nesse dia 10, pelo menos, né, dia 10 não, né, nesse dia em que o 10 é o máximo divisor comum, a gente sabe que as cidades 20 e 40 vão se conectar indiretamente, né? Indo de 10 depois para o 40. Se elas já estavam conectadas antes ou não, não me interessa a princípio. Eu só quero montar esse meu grafo, né? Esses meus conjuntos. E anotando, né, para cada aresta o tempo em que elas estão se conectando, ok? Então, nesse processo, eu vou simplesmente criar essas arestas com o tempo anotado que define o meu subconjunto. E respeitando aquela restrição do máximo divisor comum. Então, aquela primeira etapa é só isso. E é bom que eu me preocupo com essa questão, né, de poder conectar os múltiplos, que isso me garante que vou conectar todas as cidades, para isso de forma mais eficiente, certo? Para não ter que fazer um algoritmo O de n ao quadrado. Feito isso, aqui eu conectei as cidades, né, diretamente. Aí agora, para cada consulta, eu quero saber o primeiro dia em que as cidades aqui, J e K eu estou chamando, estão conectadas. E aí eu chamei a função findT, que eu quero achar o primeiro tempo, né, o primeiro dia em que J e K estão conectados, sabendo que o número máximo de dias que eu tenho disponíveis é m. E aí eu posso usar a busca binária, certo? Né? Porque até um certo dia elas não estão conectadas e depois de um dia qualquer, né, o dia que eu quero descobrir, a partir dali elas vão estar conectadas sempre, né? Não vai destruir estrada nem nada do tipo. E aí eu faço essa busca binária, certo? E eu tenho a função find com o tempo, né? Então eu posso ver o conjunto a qual a cidade A ela estava inclusa no dia médio aqui, né, da minha busca binária. E se esse conjunto for igual o conjunto em que a cidade B estava no dia médio, então, né, eu armazeno essa informação e tento diminuir esse intervalo, certo? Tento encontrar um dia anterior. E vou fazendo assim até que no fim da busca binária eu retorno esse menor t, que é justamente esse dia.